Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantare Domino, um canal dedicado à música sacra, religiosa, clássica e erudita. Hoje, juntos vamos aprender a cantar o canto chamado Regina Coeli, um canto gregoriano, sendo uma das antífonas marianas belíssimas para o tempo pascal. Mas antes de nós já vermos diretamente, vamos separar este vídeo em 4 partes. Falaremos um pouco sobre a história do Regina Coeli, depois veremos a sua tradução para entender o que realmente diz essa antífona em latim. Após, veremos então a sua pronúncia, já que então não é um canto vernáculo, que seria o canto em português. Então veremos a sua pronúncia de algumas palavras e por fim veremos trecho a trecho do Regina Coeli, parte por parte e por fim o canto completo. E por que tudo isso? Justamente para que possamos entender o conjunto todo, não só saber cantar uma música ou outra, mas entender a sua origem e por que cantamos isso na igreja. Muito bem. Começando então com a história do Regina Coeli, a tradição da igreja conta que surgiu em meio de uma tragédia. No ano de 1590, em Roma, surgiu uma grande peste e, para isso, o Papa titular da época era Gregório Magno e decidiu fazer uma procissão, levando então uma imagem da Virgem Maria. Lá, na procissão, ouviu-se em volta da imagem anjos, um coro de anjos cantando Regina Coeli laetare Alleluia. Em resposta, o Papa Gregório Magno respondeu: Ora pro nobis Deo, Aleluia. Após alguns instantes, pôde-se ver em um castelo, no alto de um castelo, um anjo com uma espada, simbolizando então o fim da peste. Hoje, esse castelo ainda é nomeado como Castelo de Sant'Angelo. E sua imagem desse anjo conserva-se até hoje, que é a imagem de São Miguel Arcanjo. Muito bem. Após essa breve história, entendendo um pouco sobre a origem do Regina Coeli, sabendo que não foi somente, segundo a tradição, mãos humanas, né? Mas sim o próprio dedo divino para esta composição. Vamos então para a tradução, entender o que realmente é isso que está sendo falado no tempo pascal. Regina Coeli laetare Alleluia, ou seja, Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Quia quam meruisti portare, aleluia. Pois aquele que mereceste trazer em vosso seio, ou vosso ventre, aleluia, resurrexit sicut dixit, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Então, agora temos a última frase, que seria a frase que o Papa Gregório Magno fala, né? Ora pro nobis Deum, aleluia. Que também é muito conhecido tanto na ladainha
santos, quanto também no Salve Regina, né? Rogai a Deus por nós, aleluia. Ora pro nobis, né? Esse ora pro nobis é bem comum, até no Agnus Dei. Muito bem. Visto esta parte, agora vamos ver a parte de sua pronúncia. Muito bem, vamos começar pelo R, né? O R do Regina Coeli. Para nós falarmos todas as frases que contenham esse R, falaremos com um R vibrante, né? Como amora, esse R, né? Não um R aspirado, né? Amor, porta, né? Mas sempre vibrante. Então, Regina, certo? Resurrexit. Claro, aqui eu estou fazendo de uma forma mais caricata, né? Mas precisa ser bem vibrante, né? Para não ficar mas Muito bem. A próxima seria o nosso G, né? Como vocês já ouviram, o Regina. Nós não falamos Regina, né? Como temos a nossa palavra, um substantivo próprio, né? O nome de uma pessoa, Regina, que significa rainha. Nós não falamos Regina, mas sim no latim Regina, né? Com um DJ. Sempre quando nós tivermos o G seguido de alguma vogal I ou E, falaremos G ou G. Então, lembrem que quando nós falarmos Regina, tem que lembrar desse G e não G, tá? Após nós temos esse AE, tá? Mas como é que eu falo? Kaeli? Não. Vamos falar como se fosse um ditongo, né? Ou melhor, como se fosse não, mas é um ditongo. Juntaremos, ao invés de falar AE, falamos E. Ou quando for uma sílaba tônica, né? Que é o ponto forte na palavra, falaremos E. Só que antes, claro, temos o C. E bem como vocês me escutaram antes, eu não falei Kelly, mas sim Coeli. Lembrem que então o C também seguido entre E e I, nós vamos falar como o gaúcho, che, chi, né? Mas que barbaridade, che, né? Muito bem. Então, falaremos Regina Coeli, che, né? Só que, já que não temos oxítonas, né? Começaremos, então, falamos o E, né? Coeli. A parte do letare, nós, ao invés de falarmos letare, se vocês forem ver, nós temos um acento agudo no A, né, do tá. Por isso, esse ditongo não vai ser com E, mas E. Então, nós vamos falar letare, viu? Bem vibrante, não aspirado. O aleluia nós pronunciamos normalmente, aleluia. Pode até acentuar um pouquinho mais no U, que é nosso acento agudo. Vamos para o próximo. O QU, no português nós falamos que, aqui, ou quem, né? Só que no latim nós não vamos fazer isso. Nós vamos falar como se fosse, vamos pegar uma palavra, um substantivo, para lembrar aqui. Esse cuia,
Imagine como se fosse a palavra, né, o objeto cuia, né? Que é a cuia de chimarrão, né? Então, quando nós falarmos essas duas palavras, o cuia e o quem, lembrem da cuia de chimarrão, né? Para que não pronunciem quem ou kia, ok? Meruisti. Aqui, normalmente, como se lê, só que atentem-se que quando nós falarmos com TI ou DE, nós vamos usar a artimanha do nordestino, né? Aqui nós falamos o ti, né? Ou o leite, né? E não leite. Então, vocês vão falar com nordestino, né? Meruisti e não meruisti. Porque se falarmos meruisti, vai ficar como se fosse um C. E não é um C, é um T. Ok? Portare é a mesma coisa. Aleluia também. Agora vamos ver a palavra mais difícil da pronúncia, que é o resurrexit. Aqui trazemos o R lá do começo, o R vibrado, e temos o S. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu falei com o som de Z, como nós temos também na gramática, né, na questão fonética da língua portuguesa, que entre o S entre vogais pronuncia com Z, né? Então falaremos resu e não resu, tá? Com esse S. Daí repetimos a mesma coisa, ré, e por fim esse X ele sempre vai ser com a fonética de KS e não de S ou C, enfim. Por quê? Para ter esse som de pegar um exemplo simples de táxi, não de xícara, né? Então, como ficaria? Resurrexit. E tem que pronunciar cada sílaba certinho, né? Cada letra. Ali, sicut, daí voltamos o D e o X, né? O D, ele, agora lembrando, acabei não explicando. O D também, a mesma coisa, vamos usar do nordestino, né? Dinheiro, dia a dia, e não dinheiro, dia a dia. Então vai ficar dixit e não dixit, tá? Lembrem muito disso, não pulem essa parte, que é muito importante para quando nós formos cantar, entender e sabermos pronunciar bem, né? O que mais acontece é já ter essa vontade de querer cantar, mas a gente não sabe a pronúncia, né? Aleluia. Normalmente, ora pro nobis de Lembrando, tentem reforçar bem. No começo pode ser bem caricato, bem forçado essa parte do M. Por quê? Para que ele não ressoe como de né, como N, mas como M mesmo. De Aleluia. Certo? Então, vimos a parte da pronúncia. A parte, vamos dizer assim, a parte mais chata do aprendizado. Certo? Então agora chegou a parte mais esperada do vídeo, né? Que é cantar o Regina Coeli. Certo? Vamos separar então, como falei no início do vídeo, parte por parte, trecho por trecho. Certo? Já vimos a pronúncia e agora vamos cantar. Para isso, eu vou cantar uma vez
e depois cantamos juntos, certo? Então, note que nós temos uns quadradinhos, e esses quadradinhos, eles vão ser separados com cada sílaba. Esse é um canto silábico, ou seja, eu vou falar Regina Coeli, letare, aleluia. Então é silábico, eu tenho uma nota musical para cada sílaba. Só que uma coisa muito importante eu vou ter nesses quadradinhos que são recitados, né? Alguns quadradinhos que tem um ponto, um pontinho ou uma linha em cima. Atentem-se que não é só um ornamento para deixar mais bonito, mas sim para deixar essa sílaba um pouco mais extensa, um pouco mais longa, certo? E lembrando que nós respiramos só nos momentos que nós temos barras na vertical, ou seja, depois de cada aleluia, certo? Claro, respiramos antes de começar e só respiramos depois de cada aleluia, certo? E esse asterisco, uma última observação para já começarmos. Esse asterisco é somente para dividir o coro, né, que seria ou até um solista ou demais pessoas, com o povo, né? Então imagina que alguém está entoando Regina Coeli e o letare, aleluia, e o restante todo mundo vai cantar. Então por isso não tem problema respirarmos depois do Coeli, ok? Então agora eu vou cantar o Regina Coeli, depois nós cantamos juntos. Regina Coeli, letare, aleluia. Agora nós. Regina Coeli, letare, aleluia. Tudo bem, vamos à primeira parte. Agora fica um pouquinho mais agudo. Atenção para as notas longas. Nós. Tudo bem? Agora lá em cima, bem agudo. Resurrexit, sicut dixit, aleluia. Nós. Resurrexit, sicut dixit, aleluia. Dê para finalizar. Ora pro nobis Deum, aleluia. Nós. Ora pro nobis Deum, aleluia. Certo? Agora vamos cantar o Regina Coeli completo para saber se realmente aprendemos ou não, certo? Se ainda não aprendemos, voltamos para ver, ok? Regina Coeli, letare, aleluia.
temos a invocação, que seria, vamos dizer assim, a parte bônus, né, para nós aprendermos, que é Gaude et letare, Virgo Maria, Aleluia. Essa parte, espero que depois de vocês terem escutado e aprendido a pronúncia, consigam falar e também cantar. Aquela pessoa que está então entoando Regina Coeli, vai puxar Gaude et letare Virgo Maria, Aleluia, que ficaria Gaude et letare Virgo Maria, Aleluia. E todos do coro, todos aqueles que sabem, cantarão Quia surrexit Dominus vere, Aleluia. Aqui, claro, o S não está entre vogais, então é su e não zu, tá? Então, Quia surrexit Dominus vere, Aleluia, que fica Quia surrexit Dominus vere, Aleluia. O conjunto então ficaria Gaude et letare Virgo Maria, Aleluia. Quia surrexit Dominus vere, Aleluia. Acabamos então o nosso vídeo. Espero que tenham aprendido o canto gregoriano Regina Coeli, mas não só ele, mas sim a pronúncia latina, como também a sua história de origem, uma história, vamos dizer assim, celestial, né? Deixaremos a partitura na descrição do vídeo, né? Um link para que vocês possam acessar. Fiquem à vontade se vocês quiserem voltar em alguma parte em específica ou rever novamente o vídeo para reforçar alguma parte, né? Praticar um pouco mais. E, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, para que também outras pessoas que não conhecem a música ou que já ouviram até o Papa Leão XIV cantar, né, que possam, essas pessoas que têm esse desejo de cantar, possam aprender, certo? Então, até a próxima. Fique com Deus.